Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 12 de junho de 2025, uma quinta-feira, dia dos namorados, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Deuteronômio 31. Josué, o sucessor de Moisés, aleluia, né? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, vocês não atravessarão o Jordão. Meu Deus, você não atravessará o Jordão. Que ele que não atravessará o Jordão, não. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa santa presença, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número, Deus, no momento de João 3,30, que eu amo ensinar na vida abundante desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo do canal, Deus, é simplesmente pregar a tua palavra, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus seja exaltado. Jesus, que a tua palavra venha a ser proclamada. Pai, se o Senhor achar graça em mim, para que eu proclame, eis-me aqui, Senhor, para ser usado conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. Deus falou com Moisés por quê? Porque Moisés foi rebelde, tá? Moisés acabou sendo desobediente quando Deus pediu para ele falar com a rocha e ele simplesmente feriu a rocha. Então, né, ele foi proibido, né, de entrar na terra prometida e Arão morreu, né? Nesse capítulo, que eu não lembro agora onde é que tá, começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão, tá? Tudo porque Moisés não falou com uma rocha, ok? E foi um pecado terrível que Moisés fez, né? Mas já estava exaustão física e tantas outras coisas, Moisés, Senhor, o povo falando, murmurando na cabeça de Moisés, Moisés não aguentou, tá? É só Deus. E aí, em vez dele falar com a rocha, deixa eu ver se tá aqui números 20. Ele feriu a rocha, tá? E por isso, Deus proibiu Moisés, acho que tá no 20. Não lembro agora. Por isso, Deus proibiu Moisés de... Aqui, as águas de Meribá, é no 20, tá? E o Senhor disse a Moisés, no 27, pegue a vara com seu irmão Arão e reúna a comunidade antes deste, e fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e o rebanho beberão. E aí diz no 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Aí diz no 12. Ai, gente, agora que eu vi que eu tava com a cabeça fora. E diz no 12 assim, o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá. Então, ambos, né, não conduziram, né, e ambos aí acabam morrendo, né, em nome de Jesus, né. E aí diz no 29 aqui, 20 e 29, e quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 20 anos, tá? Então tá no números 20, né? Vou até marcar aqui, porque é tanta coisa e a gente acaba esquecendo disso, né? Deixa eu até colocar aqui, números 20. E aí, o que acontece? Vamos lá, Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Então, Deus deixou bem claro, né, que o sucessor de Moisés, tá? Seria quem? Josué, tá? Então, ele deixa bem claro que quem vai estar atravessando com ele será Josué, tá? Mostrando que Deus já estava tirando ali, já estava preparando Josué para esta obra. No 4. E o Senhor fará com elas como fez com o Senhor e Og. E
e os reis dos amorreus, aos quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, vocês deverão fazer conforme, o Senhor os entregará a vocês, vocês deverão fazer com ela tudo o que lhes ordenei. Então, Deus, né, vai dar a vitória pro povo, ordenar e que destrua tudo, não deixe nada e não pegue nada daquele povo, tá? Que é um povo idólatra, né? Deus sempre avisava para o povo de Israel sobre isso, tá? Para que eles não venham se envolver na cultura errada deles. Diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará e nunca os abandonará. Enquanto o povo de Deus estava com Deus, Deus não ia deixar e nem ia abandoná-lo. Então Deus fala, seja forte, corajoso, né? Por isso que Deus fala isso aqui a Josué, quando Josué, né, vai tomar posse ali, né, Deus diz a Josué, ser forte, né, meu servo Moisés é morto, né, ser forte e corajoso, né, então é isso, deixa eu até marcar aqui, né, Deuteronômio 31:6, seja forte. Então, Deus, ele sempre vem avisando, ok? E era algo para o povo dele tremendo, né? Então, assim, as ações que Deus destruiu por causa do povo dele foram muitas, né? Então, Deus estava confirmando para o povo aqui. Sejam fortes e corajosos. A exortação de Deus, né? Muitas vezes veio por meio do seu servo, como Deus usou ali Moisés para estar falando, né? Seja forte, corajoso. A gente vê isso com o povo de Israel, vê isso com Josué, né? Com Salomão e muitos outros, né? Que Deus usou para falar isso, porque Deus confiava nesse povo para fazer a sua obra, né? Como nos dias de hoje, Deus também confia em muitos homens e mulheres para estar ministrando e fazendo a tua obra. Então, muitas vezes nós temos que ser forte e corajoso, e não é fácil, igreja, tá? Não é fácil ser forte e corajoso, porque tem muitos obstáculos, né? Mesmo sabendo que Deus já entregou a vitória na nossa mão, que maior é o que está conosco, muitas vezes a carne, ela fraqueja, né? Mas que Deus venha nos dar força, né, para a gente ser forte e corajoso, como ele foi com Moisés, com Josué e os demais povo dele, tá? Porque nós somos o povo de Deus enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Vamos continuar no 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria a você e a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, e ele nunca o deixará, nunca o abandonará, e não tenha medo, não desanime. Então, a palavra que Deus deu para Josué, né, ali através da boca de Moisés, era uma palavra de força. No entanto, né, que a gente vê lá em Josué 1, que quando ele tenta fraquejar, né, Deus diz a mesma palavra que ele diz para Moisés, né? Homem, ser forte, corajoso. Moisés, meu servo, é morto, ok? Então, ele tinha que se manter firme perante, né, o Senhor, o seu Deus, né, por causa da palavra do Senhor, ok? Não podia abaixar, né, de jeito nenhum. E isso, igreja, não é fácil, né? Você acha que foi fácil para Josué? Claro que não, né? Mas ele teve que entender que Moisés havia morrido, né? E o luto ele não poderia viver, ele teria que levar aquele povo à terra que mana leite e mel, ok? Vamos continuar a leitura da lei. No 9, Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e todos os líderes de Israel. E Moisés ordenou ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas. Tinha, né, o ano do cancelamento, onde era perdoado as dívidas, tá? Era algo que acontecia de 7 em 7 anos, que Deus dava para o povo dele, tá? Era uma festa, assim, a qual, né, era os dias santos do povo de Israel. Vamos lá. Quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que escutem. Reúne o povo, homens e mulheres e crianças e os estrangeiros que morarem em suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as suas palavras. Então, Deus sempre deixava claro, essa palavra ela tem que ser proclamada, essa palavra ela tem que ser dita, né? Para que, né, vocês não venham deixar a minha presença. Era sempre, né, aleluia, e era sempre reafirmada, ok? E no 13 diz assim, os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão, né?
Vamos lá, a predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés, o dia da sua morte se aproxima, chame Josué. Olha, meu Deus do céu, o dia da sua morte se aproxima, Moisés, chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbência a ele. Então Moisés e Josué vieram se apresentarem na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda, e o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo outros deuses estrangeiros. Olha só, da terra que vão entrar. Eles se esquecerão de mim, quebrarão a aliança que fiz com ele. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, e esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos afligirão, e naqueles dias perguntarão, será que essa desgraça não está acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está conosco, né? Deus fala que eles vão perguntar, né? E aí diz assim, no 18, e com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses, né? Então, igreja, Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Imagine do seu próprio povo, ok? Agora escrevam para vocês essa canção. Ensine os israelitas e façam cantá-los para que sejam uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde mana leite e mel, olha só, na terra que mana leite e mel, que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles voltarão para outros deuses e adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. No 21. E quando muita desgraça e dificuldade lhe sobrevier, essa canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhe prometi sob juramento. Então Deus conhecia o coração do povo como que era obstinado, né? Inclinado para o mal. E Deus ainda dá essas palavras para que eles lembram, né? Então a igreja é muito forte, né? Eles teriam que estar lembrando os deveres da lei, né? Sobre o sacerdote, tudo que Deus dava para ele. Então, assim, igreja era coisa tremenda que esse povo viveu. A igreja esqueceram facilmente, tá? Vamos lá para, né? Olha, gente, tem hora que eu fico assim só pensando. Olha no 22, vamos lá. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou os israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun. Seja forte e corajoso, né? Olha que lindo. Deus sempre falando com Josué. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesma estarei com você, né? Então, Deus, ele sempre fala com Josué, tá? Então, igreja, é muito forte, né? A vivência de Josué para com Deus, né? Ali que Deus escolheu ele para levar este povo, né? Então, e Deus sabia que o povo era obstinado, mas Deus ainda tinha algo com este povo, né? Então, eles tinham que aprender, né? O livro da lei para adorar, para louvar ao Senhor, tá bom? Então, eles tinham que colocar tudo ali, né? No lado da arca também. Vamos continuar para a gente ver isso aqui, tá? Então, naquele dia, Moisés escreveu essa canção e ensinou os israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun, sejam forte e corajoso, ok? Você conduzirá os israelitas que lhes prometi sob juramento, e eu mesma estarei com você, né? É muito tremendo, né? O que Deus diz ali, né? A Moisés, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aramandasuri me decomanai, né? Oh, glória a Deus, né? Então, Deus, ele diz para ele assim, mais aqui. Vamos lá, continuar? Vamos lá. Deus está ensinando o povo de Israel, né, a fazer canções. Igreja é muito forte, igreja, tá? O que Deus faz com esse povo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu marcar aqui. No 24. Depois que Moisés terminou de escrever no livro as palavras desta lei, do início ao fim, olha só, então Deus sempre falando, Moisés, você tem que escrever, dá para esse povo, porque Josué vai ter que passar, esse povo vai ter que aprender, né? Ele diz assim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança, coloquem este livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, né? Então, ou seja, Deus, ele explicou tudo. Se vocês não fizerem conforme o Senhor falou, o problema é de vocês. Então, vocês vão ter que arcar, né, com o preço do pecado, tá bom? Por quê? No 27, ele diz assim, pois sei, olha só, igreja, que forte, meu Deus do céu, no 27.
pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. A igreja é muito forte, tá? É muito forte, né? O que Moisés passava, né? Reúna a minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais para que eu fale estas palavras de modo que ouçam. E ainda invoque os céus e a terra para testemunha contra eles, pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão. Olha, gente, a igreja é muito forte, né? Pois, no 29, pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei nos dias futuros. A desgraça cairá sobre vocês, porque farão que o Senhor reprove e provocarão a ira por aquilo que as mãos de Deus vocês terão feito, né? Então, assim, Deus sempre ali, né, falando com Moisés e Moisés falando com o povo, e o povo peca feio contra Deus, viu, igreja? Né? Porque é um povo de coração obstinado. Aleluia. Glória a Deus, né? E Deus pede para que Moisés ensine o povo a cantar, para adorar a Deus, né? Deus, ele quer ser adorado em todo o tempo, porque ele é Deus na igreja. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. A gente vê mais pra frente ali, né? Deus Jesus falando, né? Para aquela mulher lá do poço. Deus abençoe vocês, tá? Grandemente. Gente, que sexta-feira fria, que dia dos namorados frio, mas que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.